São 8 horas e 31 minutos. Agora vamos voltar aos assuntos nacionais. A Frente Parlamentar da Agropecuária, também conhecida como Bancada Ruralista, se reúne amanhã para discutir a derrubada dos vetos do presidente Lula ao marco temporal das terras indígenas. Os trechos vetados pelo mandatário têm de passar por uma última análise do Legislativo, que decide se derruba ou se mantém a decisão do mandatário. Segundo afirmou o presidente da FPA, o parlamentar Pedro Lupion dará início às discussões na próxima semana. O deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, também confirmou que esta semana será marcada por intensas articulações em busca da derrubada dos vetos do petista ao marco temporal. É absurdo deixar em aberto indefinidamente a atuação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, permitindo que a qualquer momento, com base em laudos suspeitos de antropólogos, aleguem a presença histórica de indígenas em terras específicas e promovam a expropriação sem sequer indenizar os atuais proprietários legítimos. Essa abordagem claramente gera um ambiente de insegurança no campo. Parece haver uma intenção deliberada de estabelecer tal clima. O veto presidencial demonstra um total desrespeito ao direito de propriedade, embora considerando a declaração recente de Lula de orgulho em se identificar como comunista, tal atitude não seja surpreendente, declarou Sávio. Defendida por ruralistas, a tese do marco temporal prevê que uma terra indígena só pode ser demarcada caso seja comprovado que ela era habitada por indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Brasileira. Este foi o principal trecho vetado por Lula na sexta-feira. Entre outros itens, o petista também rejeitou a obrigatoriedade de comprovação dos requisitos que definem o que são terras tradicionalmente ocupadas. Michel Magu, a bancada ruralista, então, se articulando para derrubar o veto ao marco temporal, algo, inclusive, que o STF já julgou. Será que, se a bancada conseguir derrubar esse veto, lá na frente a lei não vai ser considerada inconstitucional, não? Esse é o grande dilema que está sofrendo o Senado. O Senado que está travando uma guerra diretamente com o STF. O Rodrigo Pacheco está compromissado com as pautas num grupo bolsonarista, de um grupo de senadores que estão cansados da interferência excessiva judicial. Então, haverá sim, e de fato está feito para que se marque território. Talvez o marco temporal seja a marca e o marco delimitar o terreno entre o STF e o Congresso Nacional. Uma briga entre os poderes, entre o Senado, que cabe ao Senado, de fato, fazer esse papel de harmonização, de freio e contrapeso, de avaliar a constitucionalidade ou não das leis. Então, ao mesmo tempo, tem as suas prerrogativas, tem a sua função constitucional, também o Senado. Então, quem julga o STF, de fato, é o Senado Federal. Então, teremos uma briga formada entre os dois maiores poderes, podemos dizer, entre o Legislativo e o Judicial, e o Executivo, tentando mediar essa discussão para poder trazer paz para o próprio governo federal. Com certeza haverá sim uma discussão tanto jurídica quanto política entre estes dois poderes, que o marco temporal está não só para o agronegócio, é uma pauta fundamental, importante, mas também é uma pauta importante para o Senado, para delimitar a função e o trabalho do STF. Com certeza haverá sim discussões mais amplas, mais difíceis e com um envolvimento de mais setores políticos, não só do agro. Josiel Menezes, essa briga sobre o marco temporal não é algo muito mais ligado à guerra entre os poderes, disputa de forças, já que se o veto for realmente derrubado,
deveremos ter a declaração, mais uma vez, de inconstitucionalidade por parte do Judiciário. Rafael, a situação, ela, na verdade, ela vai por três frentes, ou seja, o governo federal, que também quer o fim desse marco temporal, assim como o judiciário, enquanto que o legislativo quer manter esse marco temporal que já está recepcionado na Constituição de 88. E junto a isso tudo, ainda vem a questão do interesse das ONGs, ou seja, quanto mais terras indígenas forem direcionadas, mais ações as ONGs vão poder fazer individualmente e até se beneficiar. A gente sabe que as terras indígenas, né, elas funcionam através ali das ONGs. Muitas reclamações de indígenas com relação a isso aí, né? A imprensa fala pouco sobre isso, mas existe muitas reclamações. E com o aumento, né, principalmente dessa questão aí das terras indígenas, vai aumentar ainda mais o poder dessa questão das ONGs. Agora, eu vejo que era preciso que o Senado tomasse uma posição firme. O Pacheco começou a tomar e depois esfriou, acho que deram um quieta nele, um cala-boca Pacheco, e acabou então ficando por isso mesmo. Agora, é preciso ter essa definição, ou seja, não pode ficar aberto aí a questão de um indígena chegar, ou um grupo indígena, não, Goiânia pertencia aos índios goiáses em 1930, ou seja, e não estava aprovado com relação a isso aí, ou seja, até 88 já não era mais. Então é difícil essa situação, viu, Rafael? Eu acho que é preciso, de fato, respeitar o marco temporal de 1988. É isso que o Supremo deveria ter feito. Agora vai ficar essa briga aí. Os ruralistas, nesse primeiro momento do veto, com certeza vão ganhar. Mas e depois alguém de um partido aí, principalmente do PSOL, PCdoB, ou da Rede, vai entrar no STF e voltar à situação anterior a essa questão.